Shalom, que a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês, que o Senhor esteja visitando você nesse momento, visitando o seu lar físico e o seu lar espiritual, te dando a base necessária na qual você precisa, conduzindo os seus sonhos e projetos conforme querer e a vontade dele, amém? Eu me chamo Daiana Vieira, sou de Mulheres de Joelho e hoje vou trazer um pouquinho de Tito para vocês, no capítulo 1, do que o apóstolo Paulo foi passando, tanto para Timóteo quanto para Tito, dos nossos deveres como os filhos do Senhor, como servos de Deus, para operar e fazer a obra dele com amor e excelência, né? E que mantenhamos e damos continuidade a uma conduta irrepreensível. E quando ele fala irrepreensível, quando ele vai ensinando todas as condutas, ele vai ensinando dos servos, dos filhos, até os presbíteros, pastores, missionários, a todos aqueles que têm um chamado para fazer a obra do Pai. Então o Pai, ele escolhe, né, para quem ele vai liberar o dom. Os dons espirituais não são dados de qualquer maneira. O Senhor, ele dá conforme ele sabe que cada um vai receber, conforme ele sabe que cada um vai tratar aquele dom, né? Como você vai trabalhar com aquilo que o Senhor entregou na sua mão para fazer com amor e com excelência, amém? Capítulo 1 de Tito já diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Versículo 3. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Versículo 4. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Aqui ele diz, né, sobre as promessas do Senhor, sobre o tempo em que ela é liberada. Nós somos eleitos do Senhor. Nós fomos chamados para fazer a obra, para levar o Evangelho, para levar a palavra do Senhor. E muitas vezes, quando você tem um dom da profecia, de liberar, de falar aquilo que o Senhor está te mostrando, ela não vai se revelar naquele momento em que você teve a autoridade e a autorização do Senhor para falar. Ela vai ser revelada no tempo que o Senhor já determinou. Muitas das vezes, quando alguém recebe uma palavra profética, recebe uma palavra da qual o Espírito Santo de Deus está entregando, ela quer que acontece para ontem, né? Agora. E não é no tempo do Senhor. Todos eles, todos os profetas, naquela época que liberavam a profecia na qual o Senhor estava dando eles autoridade para falar, ela teve um tempo para ser revelada, ela não foi revelada naquele momento. Alguns levou dias, anos, meses, a maioria alguns anos para serem cumpridas, com tempo determinado pelo Senhor. O tempo do Senhor não é o meu, não é o seu, mas o tempo do Senhor é perfeito. O tempo do Senhor não falha, porque o Senhor não erra. E Deus, ele não é homem para que minta, né? E nem tampouco o filho do homem para se arrepender daquilo que ele liberou sobre a minha vida e sobre a sua. Como diz o apóstolo Paulo, no versículo 2, é a esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos do século. O Senhor, ele nos prometeu muito antes a nossa salvação, a vida eterna, a esperança que nós temos nisso. E o Senhor, ele não mente. Ele é o soberano, ele é o nosso Pai, ele nos criou e está nos chamando todos os dias para ser filhos dele, amém? Versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as casas que ainda restam, e de cidade em cidade estabeleceste presbítero, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissoluções nem desobediências. Versículo 7.
Porém, convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, de torpe ganância. Versículo 8. Mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Paulo deixou Tito na cidade de Creta para que ele pudesse colocar as casas em ordem. E quando ele fala casa em ordem, ele fala do templo do Senhor, né? Um momento em que havia muitos profetas naquela época, como há hoje em dia também. Os falsos profetas também já existiam os fariseus, que todos nós conhecemos dentro do Evangelho. Nós conhecemos que eles viviam conforme a doutrina, né? Uma doutrina que eles liam a Torá e com isso eles faziam da Torá, da palavra do Senhor, uma doutrina a ser seguida, né? Não o que o Senhor estava liberando sobre a nossa vida, mas sim uma doutrina a ser seguida, e aí daquele que não seguisse aquela doutrina, muitas das vezes destruindo ministérios, destruindo famílias. E hoje em dia nós vemos pastores, missionários, bispos, presbíteros subindo no altar do Senhor para pregar a palavra, trazer a palavra para os fiéis, para aqueles que não têm entendimento, que ainda não têm intimidade com o Senhor. E nós nos baseamos por o que é liberado ali naquele púlpito. Só que quando a gente se baseia por aquilo que está sendo pregado no púlpito, nós não temos ciência de como está sendo a postura, né, da pessoa que está em cima de um púlpito pregando a palavra do Senhor. Nós não sabemos se a conduta dele é irrepreensível. E muitas das vezes alguns até sabem que a conduta daquele que está ali no púlpito levando o Evangelho do Senhor é uma conduta irrepreensível, outros não. E quando a pessoa tem ciência de que aquele que está no púlpito não tem uma conduta irrepreensível, começa a levar a palavra do Senhor como uma brincadeira, começa a não ser obediente, porque mas fulano faz, Beltrano está em cima do púlpito, mas tem uma vida toda errada. Se ele que está ali pregando tem uma vida toda errada, vive totalmente contrária à palavra que ele prega na minha vida e na sua vida, mas mesmo assim ele está vivendo uma vida boa, por que eu também não posso agir dessa forma? Por que eu também não posso ter uma conduta que seja repreensível? Né? Que as pessoas vão me repreender, mas que depois vai ficar tudo bem, e vida que segue, e eu vou continuar fazendo o que eu quero. Não, nós temos que ter uma conduta irrepreensível. Mas principalmente as pessoas que têm o chamado do Senhor para fazer a obra pastoreando vidas. Os presbíteros, missionários, pastores, os evangelistas, todos aqueles que têm um chamado para resgatar vidas, para levar a palavra do Senhor até elas, para que elas possam ter o direito de ser salvos, como o Senhor deseja, como o Senhor almeja. Nós temos que ter muito cuidado, nós temos que ter uma conduta fielmente irrepreensível, nós temos que ser fiéis ao Senhor em tudo que nós fazemos, em como nós nos comportamos, em como nós nos vestimos, falamos. E quando a gente está pregando o Evangelho do Senhor, isso não é para honra e glória nossa, é para honra e glória do Senhor, é o ministério que o Senhor deixou aqui na terra e declarou sobre as nossas vidas. A gente não tem que se vangloriar porque estamos pregando o Evangelho, nós não temos que nos achar super-heróis, né? Super-girls, para poder mostrar para o outro, não. Nós estamos aqui sim para fazer a obra do Senhor e fazer com amor, fazer com carinho, com zelo, tendo temor, obediência. Porque quando a gente tem temor à palavra de Deus, quando a gente tem temor ao que o Senhor entregou na sua mão, você não usa isso para a sua vanglória. Você não usa isso a seu favor, para a sua ganância, para a sua soberba. Você não usa isso para se mostrar. Você usa isso para salvar vidas. Você usa para que pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho, pela palavra que é viva e eficaz. Porque a palavra de Deus, ela não muda. Ela é a mesma ontem, hoje, amanhã e vai ser eternamente. Porque a palavra do Senhor, ela é viva. Ela é viva na minha vida, ela é viva na sua vida.
e não muda um ponto e uma vírgula daquilo que Ele já liberou sobre nós, aquilo que Ele já deixou declarado na palavra. Então nós temos que ter muito temor. Quando a gente vai falar do Senhor, que a gente fale com zelo, que a gente fale com amor. Seja um presbítero, um pastor, vocês que têm autoridade em cima do púlpito para levar a palavra do Senhor, para ministrar sobre a minha vida, que também sou serva e filha do Senhor, para ministrar sobre a vida de outras pessoas que são carentes e precisam conhecer a verdade. Muitas pessoas estão se perdendo. Nós sabemos que a vinda de Jesus está cada vez mais perto. Já nós sabemos que Jesus está voltando. Nós só não temos o dia, mas os sinais estão aí, eles estão se cumprindo. Então, que vocês que têm um chamado para nos pastorear tenham muito temor, muita obediência à palavra do Senhor. Quando for subir num púlpito para levar a palavra, leve com amor, temor, obediência e com uma conduta irrepreensível. Tenha uma conduta irrepreensível não somente diante dos homens, não somente diante de mim, de outras pessoas, mas principalmente diante do Senhor, aquele que te chamou para fazer a obra. Porque o que o Senhor te entregou é valioso demais. O Senhor te entregou um dom espiritual, um dom de revelação na palavra, um dom de revelação de sonhos, de línguas, de cura, de salvar vidas. Então não brinque, não use isso para se vangloriar, não use isso para ter a sua mídia bombando, para ter o seu Instagram e o WhatsApp cheio de seguidores, mostrando para o outro que eu fui chamado para fazer, não. O que conta não é o número de pessoas que te seguem no seu Instagram, pelo que você está postando para se vangloriar e se mostrar, mas o que conta é o número de vidas que estão sendo salvas para o nosso Senhor, o número de vidas que estão tendo o direito de conhecer o verdadeiro Evangelho, e quando Jesus voltar a ser arrebatado, assim como eu e você oramos e buscamos por isso todos os dias. Me perdoe, mas eu estou falando tudo aquilo que o Senhor está tocando no meu coração. Eu espero que a palavra de Tito possa ser ministrada ao coração de cada um conforme eu querer e a vontade de Deus e não a minha, que não seja a Dayana ministrando sobre a sua vida, mas que seja o Senhor ministrando sobre a vida de cada um de vocês, amém? No versículo 9 diz assim: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Versículo 11. Os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Versículo 12. Um deles, seu próprio profeta, disse: os crentes são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Versículo 13. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Aqui fala sobre a arrogância, a ganância do ser humano. E o ser humano, quando ele está fazendo a obra do Senhor, a princípio, no início, fazemos com amor, com temor, mas quando você começa a compreender verdadeiramente o dom espiritual que o Senhor liberou sobre a sua vida, uns usam para honrar e glorificar o nome do Senhor, sem querer fotos, sem querer aparecer em redes, mas para que o Senhor apareça. Outros começam a usar para sua vanglória, para sua arrogância, e começam a fazer do Evangelho do Senhor um estilo coach. E o coach hoje em dia, com o Evangelho distorcido, tem destruído muitos lares, muitas famílias, e isso já vem de longas datas, de longos séculos. Então, que a gente possa estar vigilante, sim, que a gente possa orar e vigiar todos os dias ao Senhor, para termos temor à obra dele, para organizar a casa do Senhor e organizar a sua casa, porque o primeiro ministério que o Senhor nos entregou e nos deu é a nossa família.
Então, se a nossa família, seja você um pastor, seja você uma pastora, um missionário, um pregador do evangelho, um bispo, um presbítero, um diácono, seja qual for o seu chamado, se a sua família não vive princípios, não vive debaixo da palavra do Senhor, como que você consegue administrar aquilo que o Senhor liberou sobre a sua vida? Se você não está conseguindo cuidar do seu ministério, que é o que Deus te deu dentro do seu lar, que é pregar o evangelho para a sua família, de chamar a sua família para ler a palavra do Senhor, para orar. Existe dentro da nossa casa pessoas que são totalmente contrárias, que vivem outras doutrinas, pessoas que já viveram o evangelho do Senhor e hoje estão decepcionadas, e ao invés de você orar por ela, jejuar por ela, ler a palavra na frente dela, levantar um clamor, você simplesmente se omite e quer ser um pregador do evangelho lá fora e não pregar para a sua casa, para a sua família. Comece a pregar a palavra dentro da sua casa, ensinando os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo a amar a palavra do Senhor, a amar a presença do Pai. E quando você for para fora, você vai com a sua conduta irrepreensível pregar o evangelho para vidas sedentas do Senhor, porque existem muitas pessoas sedentas pela palavra de Deus, pelo toque do Senhor, pelo amor que Ele tem sobre as nossas vidas. Então, que a gente possa estar olhando, orando e vigiando todos os dias e fazer a obra do Senhor com amor, com temor, principalmente obediência, para que a nossa fé seja uma fé sã dentro da palavra do Senhor, não aquela fé que é para você fazer a sua arrogância, a sua ganância, o seu eu aparecer, e não Jesus Cristo. Aqui não é para você aparecer, não é para eu aparecer, não é para o irmãozinho do lado, mas sim para que o Espírito Santo prevaleça na sua casa, na minha casa e nas nossas vidas, amém? E para finalizar, deixo com vocês o versículo 16. Confessem que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Todos confessam que conhecem a Deus. Uns negam, mas 90% confessam que conhecem a Deus, mas não vivem o verdadeiro evangelho. Não negam a si mesmo para viver a palavra do Senhor, viver apenas o seu querer e a sua vontade. Soberano Deus, eterno Pai, que nessa tarde, ou nessa manhã, ou nessa noite, dependendo de onde cada um dos seus filhos estão, a Tua palavra possa ser transbordante, Pai, ao coração deles, que possa ser o Senhor ministrando ao coração e à mente de cada um, que o Senhor arranque de mim, de cada um, Pai, toda soberba, orgulho, vaidade, altivez, mas que sejamos mansos e humildes, Pai, para entender que é a Tua palavra que tem que prevalecer, não somente sobre as nossas vidas, mas sobre a vida daqueles que estão sedentos, Pai, pelo Teu abraço, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado, porque sabemos, Pai, que o Senhor nos ama, mas que o Senhor também nos corrige. Então, eis-nos aqui, Pai, para ser corrigidos pelo Senhor, para pregar o verdadeiro evangelho, que nós sejamos verdadeiros adoradores, que nós tenhamos amor pela Tua palavra e pregamos o verdadeiro evangelho, o evangelho que ama, mas o evangelho que corrige, o evangelho que nos confronta e nos tira da zona de conforto, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.